Santa Casa vai assumir a partir de amanhã o setor de oncologia e o assunto é tema de entrevista neste bloco aqui do Jornal 100, com a presença do secretário, do interventor da Santa Casa, Sérgio Henrique dos Santos, que obrigado, né? Veio de Londrina, voltou e veio para dar uma entrevista, falar para a gente sobre este setor que está assumindo agora a Santa Casa. Bom dia, Sérgio. Bom dia, França. Bom dia, Cid. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pelo espaço de estar aqui hoje, poder falar com a população de Campo Mourão e região. Ainda mais um tema desse tão importante, né? Porque houve rumores aí de que a oncologia da Santa Casa iria fechar, mas pelo contrário, né? Nós viemos aqui falar que não vai fechar e pelo contrário, a gente vai potencializar esse serviço para que a gente coloque a Santa Casa em outro patamar. O setor era terceirizado, é isso? Exatamente, Cid. Então, tá agora dia 31 de maio, né? Está vencendo um contrato de 20 anos. Durante 20 anos, o setor de oncologia, a químio, a rádio, ali, cirurgias oncológicas, ficou terceirizado. Aí que surgiu o INCAN, né? INCAN é uma empresa terceirizada do Hospital Santa Casa que fazia esse serviço. Então, a partir de agora, a gente assume esse serviço, porque dentro das questões de alta complexidade, a oncologia se encaixa né, nesse setor, e para o hospital é importante ter a gestão sobre um serviço de alta complexidade, que é o principal lá dentro do hospital. O ouvinte deve estar acompanhando a entrevista e pensando assim, mas assume mais um serviço, vai aumentar o prejuízo. Não, aí que é a diferença, né? Serviços de alta complexidade, eles têm a característica do SUS remunerar o procedimento de forma satisfatória para as instituições. Foi assim que o Hospital do Rocio, lá em Campo Largo, cresceu, o Angelina Caron também cresceu, quando ele foi habilitando serviços de alta complexidade. Desculpa. Assim como o Dr. Claudino aqui, ele tem alta complexidade de cardiologia e de ortopedia. Por isso que o ticket médio do procedimento dele é mais alto, porque a remuneração do SUS para esses procedimentos de alta complexidade ela é maior. Então lá no Hospital Santa Casa é a mesma coisa. Então o procedimento que o retorno financeiro seria o maior do hospital estava terceirizado. A partir de agora ele passa para a nossa gestão e assim a gente coloca dentro do hall de serviços disponibilizados pelo Hospital Santa Casa também a oncologia, que vai, além da gente querer melhorar o serviço, de querer aumentar o serviço prestado no hospital, também vai colaborar com a receita líquida do hospital. Agora, Sérgio, como é que fica o quadro clínico? Porque era um serviço terceirizado, que era essa empresa que pagava, né, os profissionais médicos e outros da área. Como é que fica? Eles vêm, a Santa Casa assume também? Assume também. Esses médicos, a gente começou a conversar com eles lá em fevereiro. Então, o corpo clínico, né, os médicos, no caso, a gente teve aí praticamente todos permaneceram, apenas tem um médico específico, que inclusive é um dos sócios da empresa terceirizada, que não permanece, né, mas já contratamos o Dr. Carlos Albach, que vai ficar responsável pela químio, mas o Dr. Ivan continua, o Dr. Denis Bonato continua, o Dr. Eufânio e a equipe da URO permanece também, e os demais funcionários, enfermeiro, farmacêutico, nós também já há algum tempo estamos conversando com eles, e 70% da equipe que lá estava já foi absorvida pelo Recursos Humanos da Santa Casa e permanecerão também no serviço. Então, terão poucas mudanças na transição, França. Então, quem já é paciente ali do INCAN não precisa se preocupar, né? As pessoas que estão ali já conhecem o serviço e a gente vai ter que colocar só um ou outro funcionário ali para colaborar, mas a maioria da equipe permanece para dar continuidade ao tratamento que já existe. E ao longo do tempo é óbvio que nós vamos, pelas nossas perspectivas de futuro, nós teremos que ampliar essa equipe, mas isso vai ser feito de forma gradativa, planejada e com muito cuidado. E a parte da estrutura física, os equipamentos, são os mesmos? Os equipamentos de tratamento, né, eles já estavam no contrato que eles pertenciam ao Hospital Santa Casa, né? Então, acelerador, enfim, outros equipamentos de tratamento da oncologia, e ali os demais ali, computador, escrivaninha, essas coisas, a gente conseguiu chegar num acordo com a empresa terceirizada e também deixou, então, a estrutura física permanece a mesma. Nós estávamos decididos a semana que vem fazer uma reforma lá no espaço, né, porque precisa também de uma reforma, uma remodelação do espaço, mas diante dessa questão de transição, para não gerar insegurança nas pessoas, nós decidimos deixar para o mês que vem. Então a estrutura vai ser melhorada também,
vai ser feito um espaço ali na frente da recepção, onde com uma cobertura, um espaço mais agradável para as pessoas aguardarem. Então tem toda uma estratégia também de reformulação do espaço físico. Ô Sérgio, para resumir, a Santa Casa tinha o serviço de oncologia, mas não ganhava nada. A partir de agora ela vai ter lucro com isso. Exatamente, Cid, de forma bem resumida é isso. Então, a parte onde a remuneração do procedimento SUS seria a maior remuneração que o hospital teria, ela estava terceirizada, né? E a partir de agora, então, passa para a nossa gestão também essa parte de oncologia. Absorvendo esse setor aí, vai atrair mais aqueles municípios que estavam deixando de trazer pacientes para cá e levando para Cascavel, por exemplo? Depende do que a gente entregar, né, França? Porque os municípios só foram para Cascavel e Moarama porque aqui uma consulta de triagem, que é a primeira consulta oncológica, demorava muito tempo para sair. Quando o paciente passava por essa consulta, o serviço solicitava ao município de origem os exames complementares com finalidade de diagnóstico. Com isso, deixava muito moroso. Enquanto essas outras cidades, o Moarama, Cascavel, lá, o Hospital Pecan, Seonc, ele já tinha um fluxo onde o paciente entrava no serviço e a partir dali era do serviço, não voltava mais para o município nenhuma solicitação. E nós já implantamos isso, né? Nós, antes mesmo de assumir o serviço de triagem que é do hospital, passamos de 20 consultas semanais de triagem para 100 consultas semanais de triagem. Contratualizamos os exames complementares, então já o paciente que precisa de uma colonoscopia, uma endoscopia, uma tomografia, ele não vai voltar para o seu município solicitar na Secretaria de Saúde o agendamento, é a própria Santa Casa que já agenda e realiza esses exames e já marca o retorno. Então esse trâmite entre a primeira consulta, o exame e o retorno, a gente não quer que ultrapasse 10 a 15 dias, para que esse paciente já tenha ali um diagnóstico e já seja encaminhado para o tratamento, seja químio, rádio ou cirurgia. Então, desta forma, a gente demonstrando às prefeituras que nós temos essa organização, eu tenho certeza que no futuro breve aí nós teremos municípios que já estiveram aqui com a gente, que agora estão em outras cidades por causa da qualidade do serviço, estarão retornando e para nós isso é importante, porque hoje acredito que nós trabalhamos entre 25% e 30% da capacidade apenas, então nós temos uma expansão considerável a fazer e com isso, claro que gera mais receita para o hospital e colabora também com a vida financeira. Você teve há poucos dias em Brasília com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, que é médico. Como é que foi esse encontro? Foi muito bacana, ele foi muito atencioso, né? Até eu sempre digo que a gente ficou ali uns 20 minutos conversando e na agenda do vice-presidente 20 minutos é algo bem a ser considerado. E ele se interessou muito pelo assunto, perguntou a característica do hospital, né? Quais são as altas complexidades que o hospital tem, a quantidade de leitos, o serviço que a gente oferece. Eu pude falar ali então da oncologia, da cirurgia bariátrica que agora começa a ser oferecida também a partir do mês de junho. E ele se propôs ali, pediu para a assessoria dele protocolar nosso ofício diretamente no gabinete da ministra da Saúde, Anísia, para que pudesse termos um apoio, né? Claro que a gente já está montando alguns planos de trabalho que serão enviados ao Ministério da Saúde, né, à União, para que a gente possa ter aí não só aportes financeiros, mas também abrimos uma oportunidade lá, Cid, de uma renovação do parque tecnológico e imobiliários do hospital, né? Onde a gente pode abrirmos uma brecha importante para, de repente, conseguirmos aumentar aí de 1 para 2 tomógrafos, também de 1 para 2 raio-x, porque como eles mesmos disseram, né, quem tem um não tem nada. Vira e mexe acontece desse equipamento entrar em manutenção e ter que suspender os atendimentos. Assim como a tão sonhada ressonância magnética que a Santa Casa no passado já conseguiu o recurso, mas por não conseguir fazer a estrutura física para abrigar a ressonância, perdeu o recurso. Isso também é outro serviço importante para o hospital, que hoje a gente paga por um terceiro. Hoje, para vocês ter conhecimento, a Santa Casa aí paga em torno de R$ 500 por cada ressonância que precisa ser feita por uma clínica que presta serviço aqui na cidade. Então você imagina isso ao longo do tempo, qual é o volume que isso acontece. Fora que com a ressonância, a Santa Casa pode também vender esse serviço, né? Vender para o particular, vender para os municípios que também precisam desse exame. Então foi bem importante, a gente viu de forma muito positiva o futuro aí diante desses possíveis convênios que possam vir com o governo federal.
Sérgio, na semana passada, salvo engano, na sexta-feira da semana passada, o secretário de Turismo esteve aqui no estúdio da Musical e falou que o governo do estado vai liberar 10 milhões de reais para a Santa Casa. Você tem conhecimento de que forma que será liberado esse dinheiro? É tudo de uma vez, não ou não? Nós estamos em tratativas finais, França, em relação a esse recurso, né? Até porque quando o prefeito Tauilo decidiu intervir no Hospital Santa Casa, ele contava com o apoio do governador Ratinho Júnior e do secretário de Estado Beto Preto, e agora está se concretizando esse apoio de forma a repasse de subvenção financeira. Né? Esse recurso aí provavelmente virá em parcelas mensais aí de em torno de R$ 600 mil, que é o que a gente tem feito as tratativas, ainda sem ter finalizado o contrato, mas já em fase de elaboração. Já mandamos para a CESA o plano de trabalho, o plano de aplicação, todas as questões burocráticas que o hospital precisava mandar. Então a gente acredita que esse recurso virá. Pode ser que dentro do orçamento do Estado ele possa repassar as parcelas de competências de 2024 em parcela única, até para nos ajudar no poder de compra, nas negociações que a gente precisa, né? Mas a princípio acredito que serão em parcelas que poderão durar aí de 36 até de 16 até 24 meses esse convênio. Cid? Secretário, a gente acompanhou a sua participação na audiência pública da Câmara há poucos dias, dos 100 dias da intervenção, e me chamou a atenção que lá foi mostrado que nesse período o déficit foi de R$ 400 mil. Eu achei muito pouco, já que os déficits vinham sendo de quase 1,5 milhão por mês. Exatamente. Quando assumimos ali os dados que tínhamos, é que o hospital rodava com 1,5 milhão de déficit por mês. É claro que nós tivemos aí, com a articulação política do prefeito Tauilo, né, com nosso apoio da região, nós tivemos aportes importantes aí do município de Campo Mourão e também dos municípios da região. Mas a gente precisa deixar sempre claro, Cid, que houve uma mudança de estratégia de vários cenários também no hospital. Só na parte de gêneros alimentícios, somente na compra nós já reduzimos em 30% o custo dessa mercadoria. Comprando o quê? Então, deixando de comprar muitas vezes de supermercado e comprando de atacado, de frigorífico. Então, o dado hoje em relação a gêneros alimentícios é de 30% de economia. Só uma informação para você ter uma ideia. São 2.500 quilos de carne por mês que é consumido no hospital. Esse 2.500 quilos de carne negociando com o frigorífico, nós tivemos uma redução de R$ 7,00 por quilo de carne. Então, isso daí é uma estratégia. Em gêneros de medicamentos e insumos médicos hospitalares, nós tivemos redução de custo na compra entre 8% e 22%. Então, só essas economias, nós tivemos redução do quadro de funcionários. Nós tivemos aí a limitação para a realização de hora extra. Então, todas essas estratégias administrativas também, Cid, a gente entende que nesse cenário ideal que estamos caminhando para chegar nele, nós teremos aí 30% de redução do déficit financeiro do hospital somente em estratégia administrativa. Então, a gente acredita que desses 1,5 milhão, R$ 500 mil era apenas gestão. Isso precisa deixar sempre claro. Os demais, claro que é aumento de receita, aumento de captação de recurso, realização de cirurgias para que possa aumentar a produtividade do hospital e aumentar também a receita. Então, a gente está caminhando para isso, para que a gente possa ter um hospital enxuto, do ponto de vista administrativo, mas muito eficaz. E quando eu falo de eficácia, eu falo em assistência, em realizar os procedimentos, ter sempre a estratégia que tem procedimentos que o recurso dele é interessante, focar neles, sem deixar de lado também os demais que acaba tendo a obrigação do hospital realizar também. A intervenção por um ano tem perspectiva de haver uma prorrogação ou você acha que não haverá necessidade de permanência dessa intervenção? Olha, França, para a solução do hospital mesmo, eu digo aí que vai de pelo menos de 5 a 10 anos para resolver o problema do hospital. Lembrando que nós não falamos ainda de passivo. O passivo financeiro do hospital aí vai ser auditado ainda, preciso deixar claro isso também, mas fala-se em torno de 60 milhões, né? Mas a intervenção ela vem para uma situação muito pontual, né, onde a gente precisava principalmente focar nas interrupções de assistência que aconteceu no hospital. É por um ano, né? Mas é claro que hoje o que principalmente decide se vai ser um ano ou vai ser prorrogada
é principalmente o fator da eleição, né? Porque em outubro terá a eleição. A intervenção foi decretada, né? Então é um decreto do prefeito Taúlio Tezelli. O prefeito que ganhar a eleição agora em outubro e assumir em janeiro, ele pode de imediato revogar o decreto, ou ele pode deixar que o decreto vença lá em fevereiro e não renove, ou ele pode prorrogar essa intervenção. Claro que nós vamos dar todos os subsídios de números, né, sobre o que evoluiu e o que precisa evoluir ainda até o final do ano, né, porque no final do ano a gente pode fazer esse balanço com quem tiver ganho a eleição, e aí para poder tomar a decisão se prorroga a intervenção, se mantém ou se não mantém. Mais alguma pergunta, Cid? Satisfeito. Queremos agradecer a presença do interventor da Santa Casa, Sérgio Henrique dos Santos, falando, né, concretamente o que vai acontecer agora com esse setor de oncologia que assume a Santa Casa a partir de amanhã, dia 1º de junho. Um abraço, Sérgio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, França, pela oportunidade, pela confiança de toda a população, e também agora em junho começa as cirurgias bariátricas no Hospital Santa Casa, também a partir de 15 de junho, então muitos serviços retomando, outros começando, e eu tenho fé em Deus que as coisas vão melhorar dia a dia. Muito obrigado pelo espaço.